Atraia novos consumidores, torne-se conhecido na sua região e apareça no momento exato em que teu cliente pesquisa pelo seu negócio ou pelo seu serviço no Google. Como assim apareça para os usuários bem na hora que eles pesquisam pela minha empresa ou pelos meus serviços no Google? A própria ferramenta entrega o que e o quanto as pessoas pesquisam todos os meses lá dentro. Então, no estudo de palavras-chave feito aqui pela nossa empresa, que vai aparecer aqui na tela, olha quanta busca tem por depilação a laser. Então, todos os meses as pessoas pesquisam por isso. No outro mês de novo. Assim como loja de roupas. Dá uma olhada só o tanto de pesquisa que tem. Então, pesquisas como essa poderiam ser pelo seu negócio. Loja de carros em BH, loja de suplementos em Roraima. Então, quando você usa a ferramenta do Google ao seu favor, você faz os clientes correrem atrás de você. Eu vou te chamar para fazer um teste. Pesquisa agora no Google o teu negócio. Por exemplo, eu vou colocar aqui consultório odontológico aqui na minha cidade, em João Pessoa. Veja só, aqui vai aparecer vários anunciantes. Você pode ver, tem até uma parte que diz anúncio antes do título, que são pessoas que estão anunciando para o público exato delas. E você pode aparecer no topo de pesquisa, assim como eles. Veja os resultados de alguns de nossos clientes. Nessa conta, nós saímos de um pouco mais de 9.000 seguidores para aproximadamente 15 em 10 meses. Todas essas pessoas estão localizadas em um raio específico, próximo desse lojista. Ainda nesse mesmo cliente, a gente tem um dado só de um único mês para vocês terem uma ideia. Só uma campanha trouxe 181 contatos. Essas mensagens vieram de pessoas que seguem a página, estão ali todos os dias acompanhando os resultados, acompanhando o dia a dia dessa loja. Nessa outra conta, esses dados vieram do Google, são contatos de pessoas que estavam pesquisando pelo produto do cliente. Então foram 25 contatos realizados no período de um mês, com um pouco mais de R$350 investidos. Já nesse outro case, nós tivemos no período de um mês, 105 contatos com um pouco mais de R$500 investidos. Então, nesses exemplos que eu te mostrei aqui nesse vídeo, claramente são pessoas correndo atrás do seu negócio e não o contrário. Esses resultados vieram de um método que a gente desenvolveu, que é o método ACE. E esse método não surgiu do nada. Eu vou contar um pouco da história de como surgiu esse método. Bem, primeiramente eu vou me apresentar. Me chamo Eric, sou formado em administração e um dos sócios da R Mídias. Esse método tem uma história baseada na minha, que começou lá em 2014 no marketing digital. No início, eu queria muito seguir a carreira militar, porém, saí um pouco do rumo quando eu trabalhei na Feira de Empreendedor que teve aqui em João Pessoa nesse mesmo ano. Eu fiquei no stand do Facebook, fazendo lá o preenchimento de cada pessoa que assistia as palestras. E foi muito bom para mim, porque eu estava trabalhando e assistindo todos os conteúdos que tinha lá. Então lá eu aprendi sobre tráfego pago, eu soube o que era engajamento, tive alguns conhecimentos de como estruturar campanhas básicos, mas que me chamou a atenção naquele momento. Algum tempo depois, eu comecei a pesquisar mais na internet sobre isso e fui encontrando alguns gurus da internet na época e eu estudei um pouco sobre lançamento, tráfego pago, perpétuo, afiliado e eu me identifiquei com o afiliado. Comecei a aplicar aquelas metodologias que eu estava aprendendo com o próprio dinheiro, investindo em campanhas para poder ganhar comissões de cada venda que eu realizava. Então, nesse momento, eu sempre gastava dinheiro para tanto adquirir conhecimento quanto colocar em prática aquilo que eu queria. E passei uns bons anos fazendo isso, estudando e aplicando com o meu próprio dinheiro. Nesse período, eu trabalhava como porteiro, então minha escala era 12 por 36. E o que é que eu fazia? No dia que eu não estava trabalhando, eu estava estudando. E o meu foco principal era esse. Não era o lucro, e sim o aprendizado. Então toda vez que eu tinha algum lucro a mais dentro do afiliado, eu ia para comprar curso, porque eu sabia que o conhecimento é a base para um crescimento. E uma dessas noites que eu estava trabalhando na portaria, eu recebi uma mensagem de um antigo professor meu da faculdade, me chamando para trabalhar na empresa dele. Inicialmente eu comecei como atendente e algum tempo depois eu fui promovido para analista de inteligência de mercado. Nesse momento, todo aquele conhecimento que eu tinha de análise de dados, tráfego pago, gestão de empresas que eu tinha aprendido na faculdade, matemática financeira, então todo aquele conhecimento que eu tinha tanto no marketing digital quanto na faculdade, eu comecei a aplicar nesse cargo novo que eu tinha conseguido. E nesse cargo eu tive muita interação com a equipe.
trabalhando junto com a equipe multidisciplinar. Lá eu tive contato com pessoas que é do ramo também do digital, por exemplo, design, web design, videomaker, gestor de tráfego, copyright, e ali eu vi como é que funcionava não mais só no digital, mas também no mundo físico. Vamos dizer assim, negócio local. E fui percebendo que tanto aquele conhecimento da administração quanto o conhecimento do marketing digital tinha que casar. Porque normalmente existem cursos na internet ensinando como fazer o marketing digital e esquece a parte de gestão de negócio. E também lá, como eu tive muito contato com outros coordenadores de setor, eu vi também a forma de trabalho de gestão deles, de equipe. E com a soma desses conhecimentos, tanto anteriores quanto ali na prática, eu fui desenvolvendo essa metodologia ACE e começando a desenhar ela como está hoje. Eu sou Rondinelli e eu sou engenheiro eletricista por formação e fiz carreira ali entre estágios e trabalhos na área de 2014 até 2020. Até ter mudado de cidade no meio de uma pandemia. A meta era trabalhar na indústria, numa cidade maior. Aí que veio a grande surpresa, né? O lockdown e o mercado extremamente fechado. Na universidade, a gente adquire um ritmo de estudo muito acelerado. E com aquele tanto de tempo livre, eu comecei a conhecer o mercado digital através dos anúncios. Eu não imaginava que eu podia estar entrando no funil de alguém. Então eu conheci um autor que chama Wendel Carvalho e lá eu conheci como que se montava um negócio no digital. E dentro desse treinamento tinham vários modelos, como montar uma hamburgueria, desde o negócio mais simples até quem de repente quer vender um curso. Eu ainda me lembro que no módulo 4 tinha tráfego pago com Pedro Sobral. Eu nunca tinha ouvido falar o nome desse cara. Mas pela expectativa que eu tinha no curso, eu sabia que ali é que eu ia encontrar as pessoas. Eu estava montando um negócio digital com a minha esposa, na área de doces. E aprender tráfego pago naquele momento era quase uma questão de sobrevivência. Logo comecei a estudar, conheci o canal dele no YouTube, comecei a estudar o conteúdo gratuito e alguns meses depois entrei para a comunidade. Eu passava a maior parte do dia estudando sobre marketing digital, observando como as empresas se comportavam no Instagram, vendo as aulas do Sobral no gratuito para saber se aquilo era realmente para mim, mas logo de cara eu tinha gostado da ciência de tráfego pago. Por mais ou menos uns 4 meses eu comecei a prospectar alguns colegas que vendiam seus serviços, consultas e tudo mais. E fiz anúncios para eles por preços bem irrisórios mesmo, que eu queria realmente aprender. E com quase 5 meses de experiência, eu fui tendo meus primeiros resultados negativos e fui vendo que talvez aquilo não fosse para mim e que as empresas não investiam tanto assim. Com 5 meses que eu tinha conhecido o mercado digital, eu voltei para a área da engenharia. E aí apareceu uma vaga de emprego para ser gestor de tráfego. Fui na entrevista e conversei lá com os gestores. Gostei do que vi e disse, olha, se vocês me chamarem, eu venho. Eu toparia passar um tempo da minha vida me dedicando integralmente a essa ciência para ver o que acontece. Tem até uma história engraçada que um dos funcionários dessa empresa, na verdade sócio, ele me viu sair dessa entrevista e ele me viu saindo vibrando. E ele perguntou se eu tinha sido contratado. E disseram que não. E ele perguntou, será que esse cara é maluco? Porque ele saiu comemorando. Mas ali eu vi a grande oportunidade de dominar essa ferramenta que o mercado estava se movimentando para lá. Então fui chamado para trabalhar nessa empresa e por lá fiquei por 15 meses como CLT. Fazíamos negócios locais por todo o Brasil. Eram mais de 160 lojas, com o tempo foram chegando novos gestores de tráfego. E lá eu conheci meu parceiro Eric. A gente começou a unir as forças e começou a pegar clientes fora do expediente para completar a renda, foi gerando resultado, clientes começaram a fazer aniversário conosco, formatamos a nossa CNPJ, a empresa foi nascendo, até com que a gente decidiu se retirar de lá. Lógico que nem tudo são flores, nem tudo deu sempre certo. Tinha problemas que era de alinhamento entre a nossa equipe e a equipe do cliente. E alguns desses problemas eu vou citar aqui agora. O primeiro problema, achar que só em estar anunciando na internet vai vender. Não é bem assim. Se você não tiver alinhado o produto, o anúncio, que seria a copy, e o desejo do teu cliente, não vai conseguir ter venda. E normalmente no início a gente focava muito no anúncio e não tinha essa questão de alinhamento entre a equipe. E o principal foco é alinhar o que o cliente deseja com o que a empresa vende. O segundo ponto, que também é de alinhamento, que é parecido com o primeiro, é alinhar o teu anúncio, o que está sendo dito no digital, para o que é falado no físico. É o alinhamento entre o anúncio e o time de vendas.
E também, se não tiver essa comunicação, essa sequência lógica, o cliente pode ficar perdido no momento que ele clica no anúncio falando uma coisa e o time de vendas fala outra. Então também tem que ter esse tipo de alinhamento. O terceiro ponto, uma estratégia não serve para todos os públicos. Por exemplo, digamos que eu esteja, como empresa, atendendo o consultório odontológico, que eu dei até um exemplo lá atrás. Consultório odontológico, por se tratar de saúde, ele pode levar para uma forma mais formal de se portar com o cliente. Agora, se eu trabalhar com pet shop, a estratégia de conteúdo dele vai ser uma parte mais divertida. Então, dessa forma você consegue perceber que não é só a forma de se comunicar, você também tem que ter estratégias eficientes e é distinta de cada negócio. Então, esse era o terceiro ponto que tinha de erro, que a gente foi melhorando cada dia no método ACE. Alinhar uma estratégia personalizada para cada cliente nosso. O quarto ponto é produzir um conteúdo sem se preocupar com o cliente final. Então, é muito importante você saber com quem você está falando para poder levar o conteúdo assertivo. E esse é um grande problema, porque muitas vezes a criação de conteúdo fica focada na venda e esquece nas dificuldades que o cliente tem. E você falar no emocional do cliente acaba, querendo ou não, no fim, levando à venda. Mas você fala que realmente o que o cliente deseja, o que o cliente pesquisa, quais são os problemas, quais são as dores dele e também quais são os benefícios de ter o teu serviço ou o seu produto. E o quinto ponto, utilizar estratégias sem ter base em dados. Então é muito importante você ter uma ferramenta, uma metodologia ou algo que traga informação precisa para você criar públicos assertivos, conteúdos que chamem a atenção da tua audiência e até alinhar o teu produto com a expectativa que o cliente tem. Porque às vezes a gente tem um serviço ou um produto que ele foi projetado de uma forma, só que com a mudança da audiência, com a mudança do mercado, querendo ou não, a gente tem que alinhar o produto ou serviço para o que o mercado está precisando no momento. O empresário, quando ele vai selecionar um ponto para um negócio físico, ele leva em consideração o movimento do ponto e se ele está localizado em um bairro estratégico, que é muito povoado aquela região. E isso não é em vão. Fazendo uma comparação, o aluguel de um espaço é quase como você comprar tráfego, só que no mundo real. E quando você traz seu negócio para o digital, você faz a mesma coisa. Tanto você é visto por novas pessoas sempre, todos os dias, como também através dos anúncios você consegue aparecer e manter aquele cliente engajado com o teu produto ou serviço. Um outro raciocínio que a gente tem que levar em consideração é de como é barato anunciar na internet. Se você vai fazer uma ação de panfletagem, você vai pagar aí em 2022, que é quando esse vídeo está sendo gravado, uma diária de R$70 para um profissional que faça a panfletagem e mais ou menos uns R$150 por 1000 panfletos impressos. Então a soma desse custo daria aí mais ou menos uns R$220. Ainda em 2022, hoje a gente paga para aparecer para 1000 pessoas aproximadamente R$3 com a ferramenta do digital. Então se você for fazer matemática básica aí, você vai ver que com a mesma verba que você atinge 1000 pessoas no mundo físico, no digital você atinge 50 vezes mais. Hoje em dia, existem muitas agências que trabalham no digital sim, só que ainda trabalham no modelo tradicional. Qual o problema disso? O modelo tradicional que a gente vê é agências que trabalham na forma de anúncios de TV. E se você parar para prestar atenção, a maioria desses anúncios, eles são focados em datas comemorativas. E essa tendência que o mercado tradicional faz, ele traz para o digital, fazendo com que sua rede social se torne como se fosse um calendário de exposição, como Dia das Mães, Dia dos Pais, Black Friday. E, como eu falei anteriormente, é um conteúdo que não conecta com o cliente final. Fica realmente parecido com uma notificação, sua rede social, lembrando de datas comemorativas. Isso não funciona mais. E esse tipo de estratégia, ele não eleva a consciência do teu consumidor. Não sai de um consumidor que não sabe qual é o teu produto ou o teu serviço para um consumidor que deseja comprar de você. Então, a principal forma não é trabalhar com calendários, e sim trabalhar com estratégia
que traga o teu cliente para uma jornada do consumidor e no final crie vendas para o teu negócio. Eu estava numa reunião com um cliente uma vez e fiz uma comparação e veja se não faz sentido. Existe uma frase de Warren Buffett que diz que se você não encontrar uma forma de ganhar dinheiro enquanto dorme, você vai trabalhar até morrer. Quando você usa marketing digital para o seu negócio, você praticamente vende enquanto dorme. Porque veja, se você faz uma reunião presencial com 3 pessoas, você vai gastar ali 30 a 40 minutos de energia para poder convencer aquelas pessoas a fechar um negócio contigo, com a tua empresa. Se você grava um vídeo como esse que eu estou fazendo agora aqui para você, é possível convencer milhares de pessoas com energia gerada uma única vez. Então, em 2022, não faz sentido não utilizar o digital a favor do seu negócio. Depois de tantos testes que fizemos, vimos que era necessário realmente fazer a aplicação da metodologia ACE. Mas que método é esse e como ele funciona? O método ACE ele é composto de 3 pontos: atrair, converter e escalar. Na parte de atração do público, ele trabalha com anúncios para aumentar redes sociais e anúncios para relacionamento desse público. O segundo ponto é a conversão, que ela trabalha com anúncios para levar pessoas para uma página de venda e assim transformar leads, que são pessoas interessadas, em consumidores. Outra forma também que trabalha dentro da conversão é o remarketing. São pessoas que entram na tua página de venda e não necessariamente compram naquela hora. Então a gente trabalha com algumas estratégias voltadas para o remarketing, para quando essa pessoa estiver, sei lá, assistindo um vídeo no YouTube, ela estiver acessando o Pinterest, vendo algo no Google ou então em algum site parceiro do Google, vai aparecer lá um banner do teu negócio para o cliente. Isso faz com que ele vá para a página de venda novamente, trabalhando com algum desejo, algumas ações desse tipo, fazendo com que ele compre o seu produto ou serviço. E a terceira letra do método ACE é o E de escalar. Qual é essa parte de escala? A parte de escala é toda a parte de gestão e estratégia de negócio. É como a gente vai se basear para fazer os 2 pontos anteriores, que é de atração e de conversão. Então, querendo ou não, nós trabalhamos com essa metodologia em ciclo, onde a gente atrai, converte, escala com uma estratégia, alinha a estratégia quando for necessária para melhorar os resultados de alcance, conversão. E assim fica nesse ciclo para melhoria contínua do teu negócio. Se você chegou até aqui e quer se aprofundar, saber mais como fazer para a sua empresa vender mais através da internet, contratando os nossos serviços, a gente vai precisar fazer, após uma assinatura de contrato, pegar alguns acessos. Você vai precisar ter uma conta no Facebook, uma conta no Instagram, provavelmente um e-mail Gmail. Nós vamos avaliar o momento do teu negócio e qual que é o próximo passo, pois a escala, a elevação de volume de vendas da tua empresa depende do momento em que ela está. E aí, juntamente contigo, a gente vai delimitar o próximo passo. E com a nossa assessoria de marketing, você vai conseguir sair do ponto que você está, mesmo se você tiver só um celular ou uma estrutura de gravação. Com a nossa metodologia, você vai conseguir realmente gerar interesse no seu público, criar a página de venda adequada com o teu produto e com o teu serviço, alinhado com o desejo do cliente, com as dores dele, fazendo com que tenha uma alta taxa de conversão. E com isso nós buscamos conduzir o cliente para te chamar no WhatsApp, ou entrar para um fluxo do CRM, ou agendar uma consulta na tua clínica, ou fechar um orçamento no teu escritório. Então trabalhamos com esses tipos de posicionamento e estratégia para trazer resultado para você. E através dos anúncios online, você consegue captar mais pessoas que estão com esse tipo de interesse no teu produto ou serviço. Aqui eu vou te falar algumas formas de trabalho que a gente tem. Não é tudo só da nossa cabeça ou de um insight. Nós também trabalhamos com inteligência artificial para criar as copies para o teu anúncio, copy para a tua página de venda, fora uma estrutura de matriz para você ter mais criatividade para criar esses anúncios e essas copies. Então a gente trabalha tanto em força braçal, conhecimento humano, como a conhecimento de inteligência artificial ao nosso favor. E isso é uma coisa que vai além do que a gente está hoje. A gente já está lá no futuro. Então, com esse conhecimento humano e de máquina, inteligência artificial, você vai conseguir receber as melhores orientações
para estruturar o teu negócio no digital, fazendo com que teu negócio no digital esteja organizado e estruturado da maneira correta. E com a gente você também vai ter uma garantia. Mesmo que você comece com a gente e lá no futuro, espero que não, mas lá no futuro você não queira mais trabalhar com a gente, tudo que você fez com a nossa estratégia fica como uma espécie de patrimônio. Sua página de venda, todas as cópias que a gente criou nesse período, fica como uma espécie de patrimônio para você. Então isso é seu e ninguém vai mais tirar isso de você. Se você se convenceu e quer, assim como milhares de empresas no Brasil, implementar um processo de vendas através da internet, preencha o formulário aqui embaixo e o nosso time de vendas vai falar com você.